E o Amazonas está entre os estados, junto com o Rio de Janeiro e Tocantins, que não dão o índice de ocupação de leitos atualizados pelo boletim da transparência da Open Knowledge Foundation. Rio de Janeiro é outro estado que entrou para a contagem de enterros. A contagem deles agora para acompanhar a epidemiologia é a contagem de enterros, porque apesar de ter até testes, é o estado que menos testa em proporção à população, mas apesar de ter alguns testes, a demora entre o teste positivo e o registro em cartório do óbito por Covid estava passando de 60 dias, e por ser tão longa, então assim, pense o seguinte, quando você olha para o número de óbitos, você está olhando para a epidemia de 20 dias atrás. O número de óbitos que acontecem hoje são as pessoas que estão doentes há bastante tempo. O tempo que a pessoa leva para se recuperar ou não pode chegar a um mês nos casos mais graves, que são esses. Então, quem faleceu hoje por Covid, na maioria dos casos, são pessoas que contraíram o vírus há um mês atrás. Tá? Se você está olhando para os óbitos de hoje, você está vendo quantos casos estavam acontecendo pelo menos há um mês atrás, se não mais tempo. No caso deles, além disso, ainda tinha esse atraso nos registros em cartório. Ou seja, tá olhando os casos, as mortes que estão sendo registradas hoje no Rio foram mortes que aconteceram nos últimos 2 meses, se não mais até. Tá? Por não conseguir acompanhar isso, Rio de Janeiro resolveu também acompanhar o índice de enterros. Vou colocar para vocês o link no Saiba Mais também. É o número oficial que eles podem ver, contar o número de sepultamentos na cidade do Rio de Janeiro e ver se esse número está diminuindo para poder pensar na reabertura. Esse é o grau de clareza de casos e da epidemia que eles têm. E o Rio de Janeiro é outro estado, mas eu posso falar isso de São Paulo, posso falar isso de vários outros, como eu disse, que tem muitas mortes por síndrome respiratória aguda que não receberam diagnóstico. No Rio de Janeiro, para o começo do mês de maio, meio do mês de maio, foram mais de 2.000 mortes a mais por síndrome respiratória aguda sem causa conhecida. Tá? A mais do que o esperado com base em anos anteriores. O esperado agora era até menos, porque menos pessoas estão pegando gripe, por exemplo, porque está todo mundo usando máscara. O que é isso? São mortes por Covid que não estão sendo contadas. Não necessariamente todas, mas se você tem um número tão grande a mais, é muito certo que tem algum número aí no meio. Então, quando esse número foi emitido, o Rio de Janeiro tinha registrado 2.000 mortes. Se você levar em conta as mortes por síndrome respiratória aguda, seriam, na verdade, 4.000. O dobro dos óbitos. Então, quando eu discuti lá na live de lockdown que a gente tinha algumas maneiras de diminuir o número de mortes, que é tratamento ou vacina, e tinha um terceiro caminho, que era não fazer teste, nós estamos seguindo esse caminho. Nós estamos registrando bem menos mortes por Covid aqui, porque não estamos testando nem quem morreu. Então não são mortes por Covid. Tá? Provavelmente daqui a 1 ano, ou 2, ou mais para frente, se esses números continuarem abertos, nós vamos ter como olhar para trás e ver que pelo excesso de óbitos dessa época, quantas pessoas foram perdidas para Covid. Mas agora, durante o surto, apesar da gente ter esse índice horrível de 30.000 vidas perdidas, ser o 4º país em ordem, nós sabemos, pelos índices de síndrome respiratória aguda, que esses números são muito maiores.